Oi. Já acabou? Ainda não. Precisa de ajuda? Não, papai já resolveu aqui. Por que você não destrancou? Tá fazendo a live, pera. Estamos conectados novamente. Então, eu botei para salvar, eu acho que deu certo. Vai dar, vai dar. Mas você entendeu que eu te perguntei como é que esse religiosismo, ele entra. Teve uma pesquisa americana, Ilma, que fez uma investigação dos comportamentos de Jesus e colocou comportamentos de Jesus e comportamentos dos fariseus, sem falar que era de Jesus e sem falar que era dos fariseus, para ver como é que os cristãos americanos se identificavam. Menina, 70% se identificou mais com os fariseus do que com os comportamentos de Jesus. Então, eu acho que isso impacta a nossa vida com Deus, isso impacta a família, isso impacta a saúde mental, porque eu acho que porque olha só, Ilma, uma coisa interessante. Hoje existem correntes da psicologia que estão revalorizando a espiritualidade. Você tem Sim, hoje a psicologia sim. positiva, você Aham. tem a logoterapia, que mostram que a espiritualidade... Veja, você tem símbolos poderosíssimos na Bíblia. Imagina bem, o sujeito que aceita a graça de Deus, que ele é perdoado. Olha que efeito tremendo pode ter isso na saúde mental de um sujeito que vive debaixo de culpa. Um Vai sujeito dar, que porque ele vai vive na ajoelhar, leveza. né? Um sujeito que vai ajoelhar e vai lançar sobre Deus as suas ansiedades. Isso é altamente produtor de saúde mental. O cara vai confessar e vai ter o perdão dos pecados dele. Isso vai produzir saúde mental. Então, essa espiritualidade, ela vai trazer saúde. Agora, o que acontece hoje? O cara vai orar, primeiro ele já acredita que ele tem que orar. Não é que ele vai porque ele quer, porque ele tem que, já é a tirania do dever. Porque já é um É, jugo. Aí ele vai orar e já não sente o perdão de Deus, o sangue de Jesus, ele já não se sente perdoado. E aí esses símbolos vão ficando enfraquecidos, ele já não acredita na graça, é a performance dele, é o desempenho dele, já não é mais a graça. E aí esse religiosismo patológico, este sim vai ser o gerador de psicopatologia na vida dele e na vida da sua família. E sim, na vida das sim, igrejas, dos pastores que estão debaixo deste também. religiosismo. É verdade. Esse adoecimento vem exatamente desse cenário, dessas construções. Enquanto o cristão que compreende a graça, não é graça banalizada, mas que compreende Sim, o valor do preço pago, porque é de graça para mim, mas custou. Mas custou. sim. Então, ele aprende a viver na leveza. Ele aprende a vida dele de oração, não é só aquele dever de orar de manhã, na hora de dormir. Não, é uma vida de oração direta. A vida vira culto, né? É um É estilo um de vida. contato, é um estilo de vida. Eu escutei um autor uma vez dizendo o seguinte: Deus quer mais do que devocionais, ele quer uma vida devota a ele. Ou seja, o devocional é apenas um estilo de devoção que vai fluir na relação. É como a fome. Como é que funciona a fome? Não acontece assim, meio-dia, chegou meio-dia, e vem assim, gente, eu tenho que comer. Quem pensa isso é um sujeito anoréxico, é um sujeito que quer dizer, um sujeito que tem anorexia. Eu Aham. tenho que comer. Não, a vida flui, a relação flui. Então, na verdade, eu estou dizendo essas coisas porque foi uma vivência minha, você sabe que eu escrevi sobre isso, e eu vejo como isso afeta as pessoas, afeta cristãos que vêm buscar ajuda, às vezes no consultório de terapia, afeta a maneira como a gente, às vezes, educa os nossos filhos e, e gera uma série de patologias. É verdade, porque a gente vai transferindo, né, numa transmissão geracional, essas patologias. Né? Caminha através do tempo, né, nas gerações. Né? Então, se a gente não tem uma vida com Deus, aprende a descansar no Senhor e a trabalhar esses imperativos e essas culpas, porque a gente vê muita Filho, gente na papai está igreja falando. carregando culpas. A gente vê muita gente Sim, na igreja carregando culpas que não se perdoam.
e não se perdoam e não admite que Deus as perdoe. Então, se Deus não pune, eu mesmo me puno. Não é? Sim. As autossabotagens, Alcione. Como tem autossabotagem? A pessoa vai bem, vai bem, vai bem. Daqui a pouco ela faz alguma coisa para ir mal. Por quê? Porque ela tem lá culpas. Não tá... Às vezes é culpa sem ter culpa. É culpa histórica. É culpa transmitida. Sim. Às vezes é aquele filho que deu origem ao casamento dos pais. Minha mãe engravidou de mim, por isso que meu pai casou com ela, eles são infelizes e eu sou culpado. Eu sou culpado por existir. Sim. E vai carregando essas culpas. E isso é adoecedor. Porque impede a relação com Deus de paternidade, não consegue ver Deus como pai. A mente fica aí com esses pensamentos obsessivos, as emoções doentias, e o corpo sofre os efeitos disso, né? Davi, Alcione, tem um salmo, Salmo 38, que ele tinha tanta doença que dá até para fazer diagnóstico. Ele fala assim: bate-me excitado o coração, taquicardia. Não a parte sã na minha carne, dermatite. Ardem-me os lombos, febre. Meus olhos não se fecham à noite, insônia. Aí ele vem dizendo assim: todos os meus ossos envelheceram. Aí, gente, vem artrite, reumatismo, problemas de coluna, não é? Aí... Mas é interessante porque o Davi tinha Deus como terapeuta dele, né? Então eu gosto também dos Salmos, porque é uma forma do salmista, ele está ali pegando o que está dentro dele e colocando palavras. Ele está escrevendo, ele está jogando para fora, ele está verbalizando. É mais ou menos o que acontece dentro de uma sala de aconselhamento, num consultório, em que o sujeito está ali, e é o que às vezes a gente não faz. Essa 38, relação pouco transparente com Deus. Né? Essa relação pouco transparente com Deus. O cristão não lavar sua roupa suja com Deus. Você quer ver um outro exemplo? Tem uma aula minha que eu falo de perdas. Eu digo o seguinte, gente, a Bíblia dos evangélicos, de muitos evangélicos, o livro de Jó só tem 3 capítulos. O 1, o 2 e o 42. E tem um versículozinho ainda. São 3 capítulos e um versículo. E eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará. Mas qual é a ótica? Eles pegam ali toda aquela desgraceira de Jó que acontece, depois aquele texto auge, né? Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, Deus me deu, Deus tomou. Aí ele põe um ponto final e já pula para o 42. Mas veja, todo o processo de Jó, toda a elaboração do luto e da dor de Jó se deu do capítulo 3, porque ele que havia dito que nu saí do ventre, nu eu saí do ventre, nu voltarei, Deus me deu, Deus tomou. No capítulo 3, ele começa a amaldiçoar o seu dia, ele rasga o coração, ele diz para Deus: por que o Senhor não me matou no ventre? O que ele faz? Ele pega o que estava sentindo e coloca em palavras. E aí todo... dele. E faz com que ele consiga chegar lá no capítulo 42 e dar um outro sentido, porque ele retoma a vida dele, que é o que muitos não conseguem. Porque acham que vida cristã é capítulo 2 e os 2 últimos versículozinhos. Deus deu, Deus tomou, glória a Deus, aleluia. E aí já faz aquele sermão bonito. E aí a dor é calada, a dor é não dita. E como você mesmo afirma, a dor que não é dita volta como sintoma. E o sujeito entra numa depressão, começa a fazer altos picos de ansiedade, pânico, vai para o corpo e começa o caos. Por exemplo, tem crente que mal perde alguém, no domingo ele já está cantando, ele já está pregando, ele já está entregando profecia. E, novamente, esse modelo de espiritualidade desconectada da humanidade, que não faz conexão com a alma, com as dores, é uma espiritualidade que renuncia à humanidade, que faz com que o sujeito adiante adoeça e venha lá nos nossos consultórios pedir ajuda porque está doente, por uma questão teológica. Uma teologia errada. Família, refúgio ou campo de batalha. Eu muito bom o livro da doutora Ilma. Compre o livro da doutora Ilma. E eu tenho fantástico. Um capítulo aqui só sobre famílias psicossomáticas. Famílias psicossomáticas.
quando a dinâmica familiar adoece os seus membros. Então, essa questão do adoecimento, que é tão estrutural na família, isso vai caminhando, né, para gerações, e isso vai se depositar nos filhos. E os filhos vão viver essas dores que vêm dessa relação aí, em casa, na família. Então, Alcione, é tempo da gente entender essas questões e parar de viver essa religiosidade pesada, né? Uma vida boa com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de conversa. Conversa. Porque a gente tem oportunidades, né, para viver essa vida leve com Deus, né? É fantástico isso. Pois é, doutora. Então, eu acho Posso que... falar do meu curso que eu vou lançar? Pode, fala do seu curso, doutora. Gente, eu preparei um curso que chama Prevaleça sobre os Conflitos da Vida. E nós estamos começando com dois módulos, ansiedade e depressão. Terão 5 encontros ao vivo. 2 encontros eu vou dar uma aula sobre ansiedade, são 2 módulos, as outras 2 sobre depressão e uma só para perguntas e respostas. Estou vendo aqui que um monte de gente fez pergunta, a gente não consegue responder. Então, lá vai ser pelo Zoom, tem número limitado, tem uma quantidade limitada, e a inscrição é no nosso site. É ilmaicelsucunha.com. Vai lá no nosso site e faz sua inscrição, porque a gente já não tem mais muita vaga, não, está acabando, né? Então, participe conosco, vai ser ao vivo, a gente vai trocar. Depois eu vou falar sobre emoções tóxicas, que é no outro segundo momento, e o adoecimento familiar, tá? Então, espero vocês lá, entra lá. No Instagram tem o link, tem os posters, com todos os dados remetendo ao site. Tá bom, gente? Maravilha. Doutora Ilma, então eu acho que já falamos o que tinha que ser falado. Última Foi frase. muito bom esse... Toda dor, não transformada em palavras, comparece no corpo como sintoma. Muitas vezes, aquele pensamento agarrado que vem lá, produzindo, né, tanta preocupação, pode se transformar numa enxaqueca, numa dor que vai... Esse dia eu falei com um paciente meu que tem enxaqueca, eu falei, que pensamento tanto que dói aí na sua cabeça, né? Sim. Cada órgão que adoece tem um sentido. O rim, por exemplo, é o fluir da vida. Alguma coisa está obstruída, né? O estômago, o fígado, raiva, né? Você vai guardando raiva, vira colite ulcerativa, não é? As raivas vão nessa área aí do metabolismo alimentar, né? Então, peso demais, problemas de coluna. Então, vamos ter cuidado com a saúde, gente. Por favor. Eu costumo dizer o seguinte, a gente se cala, o corpo fala, e a gente às vezes não escuta o que o corpo quer falar, o que o sintoma quer nos dizer, né? Tem até uma frase que eu coloco assim, você já conversou com a sua dor? Você já conseguiu escutar o que ela quer te falar? O que essa dor, né? Por exemplo, o que esse filho rebelde está querendo te dizer que você não está conseguindo ouvir? O que essa disfunção conjugal está querendo te falar? O que o seu burnout, o seu estresse está querendo te dizer? E muitas vezes, e aí eu acho que é o problema às vezes da medicação, em alguns casos, embora eu veja que em outros ela é altamente necessária, é que às vezes o sujeito prefere tomar um remédio e às vezes esse remédio vem como um cala-boca naquilo que a dor queria dizer e que a gente não parou para escutar o que ela queria nos dizer. O remédio, Alcione, ele vai, numa depressão forte, ele vai melhorar a química cerebral. Mas ele né, ele é necessário, mas ele muitas vezes gera um embotamento emocional. A pessoa não consegue lidar com a dor, porque o remédio, muitas vezes, ele impede que a pessoa elabore aquela dor.
Agora, remédio melhora a química cerebral, mas remédio não dá sentido à vida, remédio não traz a felicidade, não melhora seu valor pessoal, não te faz você se sentir uma pessoa importante para Deus, porque nada disso se faz em laboratório, nem se vende em farmácia. Então, é de outra ordem. É preciso trabalhar a dor. Né? Então, tá bom, minha doutora. Labirintite, satisfação. Alguém perguntou de labirintite, né? Tá sem rumo, não sabe por onde sair do labirinto, né? Você sabe que eu falei numa live aí que eu escrevi uma vez uma carta para minha dor de cabeça. E aí depois eu escrevi uma carta com a dor de cabeça me respondendo. Opa! Isso é e olha, bom, me ajudou muito, hein? Mas você é fera nas cartas, né? Escreveu uma carta para dor e depois eu escrevi como se eu fosse a dor. Olha, me veio tanto insight. Opa! Deixa eu só acertar aqui o nome do meu site, que eu botei errado. É Ilma e Celso Cunha, gente. Ilma e Celso Cunha, isso. .com, tá? O anterior estava errado. Isso aí, já terminei. Então tá bom, minha doutora. Eu estou escrevendo eu gosto de escrever. livro, Alcione, e eu estou pensando muito em botar um capítulo com cartas que curam. Porque tem tanta carta que eu mando escrever, eu amo também mandar escrever carta. Né? Acho que você sabe disso. Agora é bom escrever a carta e depois escrever a resposta da carta, porque a gente só escreve a carta numa direção, aí a gente tem que colocar o sujeito para se colocar no lugar do outro, para ele imaginar o que o outro vai escrever para ele, o que a dor dele vai dizer para ele. Então tá bom, minha doutora. Alcione, muito bom estar aqui com você. Sabe? Aliás, a gente já tem essa caminhada muito antiga. Para vocês que não sabem, gente, eu e a Alcione já temos uma trajetória de quantos anos, Alcione, que eu dou aula no Secrai? Muitos anos. Pessoal, na verdade, a Ilma me acompanhou uns 5 anos de terapia. Foi uns 5 anos, não foi? Foi. E eu lembro que a Ilma falava assim, não fala para ninguém que você faz terapia, não. Aí ele foi de pouco e falou para todo mundo. Mas tem que falar, porque né, a terapia é algo muito importante, e aí eu acho que isso quebra um pouco essa máscara, né? É aquela coisa do filho mais velho da parábola do pródigo, né? Há tantos anos que te sirvo sem jamais quebrar um dos teus mandamentos. Essa máscara religiosa da perfeição tem que cair, a gente tem que mostrar o nosso lado humano. Um dia chegou uma paciente no consultório e falou assim, ontem à noite, pastor Alcione pregou e disse que fazia terapia com você. Eu falei, não acredito que ele falou. Aí a Patrícia está até aí. Cláudio Duarte, né? Num congresso, um congresso grande. Ele chega lá no congresso e fala que eu atendi ele. Eu falei, pelo amor de Deus, ele está falando isso aí no congresso. Por quê? Porque é umas coisas que a gente nunca fala, né? Porque é da privacidade de cada um. Mas aí, quando vocês vão para o púlpito e falam, não tem jeito, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu acredito que todo líder, ele deveria, hoje em dia, fazer uma terapia, porque, olha, a gente se conhece muito pouco, a gente faz muita besteira. O líder, ele tem essa crença patológica da solidão, de viver sozinho. Gente, por isso eu gosto de distinguir religiosidade de evangelho. Jesus tinha amigos, ele, no auge do discipulado dele, ele deu o maior dos títulos aos seus seguidores, que foi amigos. E dos 12 ele tinha 3, que foram esses 3 que ele se revelou na transfiguração, e foi a esses 3 que ele se revelou no Getsêmani. Ele os chama à parte. Lá no Getsêmani diz assim, que Jesus chama à parte, e ele rasga a alma, dizendo, a tristeza que eu sinto é tão grande que parece que vai me matar. E o líder se isola, muitas vezes não fala, adoece, e aí vive muito mal. Então, se a gente não tem, às vezes, uma pessoa assim que nos acompanhe, tem ao menos um amigo, tem uma amiga do Rio, a Gláucia,
Amiga, assim, uma colega conhecida, terapeuta, a Glaucia, diz que ela daria alta para metade dos pacientes se eles tivessem ao menos um amigo. É verdade, Ela Marcelo. diz, eu É daria alta verdade. para metade se eles tivessem um amigo. E quando as pessoas vêm nos procurar, eu não sei se você já percebeu isso, uma das características de alguém que procura a clínica é que normalmente ele não tem amigos. Ele não tem pessoas com quem ele rasgue a Confiáveis, né? alma, Confiáveis. ele não tem gente com quem ele se abra. E esse é um mal da sociedade, as relações estão sendo digitalizadas mais e mais, os parabéns estão sendo dados todos via WhatsApp, as É, relações estão mais e mais se dissolvendo, e aí eu costumo dizer o seguinte, nós, nesse rumo que estamos, mais e mais precisaremos da psiquiatria e da psicologia, porque as relações estão ruindo e os cristãos deveriam estar preocupados em fazer fortes vínculos para que um dia não precise instalar na cadeira de um psiquiatra ou de um psicólogo, porque está faltando essas relações. é verdade. Essas relações significativas, elas acalentam a alma, né? A alma precisa. Nós somos seres relacionais. Deus é relacional, Pai, Filho e Espírito. Não é? E Ele buscou um relacionamento conosco através de Jesus. E a gente precisa de relacionamentos significativos. Desse que a gente pode abrir a alma e saber que não tem julgamento, mas tem Amém. ali acolhimento. Amém. Doutora, vamos orar então para encerrar essa live? Você ora então por aquela. Eu sei que tem Pode. famílias nos ouvindo, casais, gente. Olha, às vezes uma live dessa eu fico até angustiado, pessoas. E tem gente que abre o coração e a gente não consegue responder a todo mundo. Tem coisa que é até descabida para você responder, você não tem nem como, são problemas tão graves. Então, assim, vamos orar. E quem está ouvindo essa live, gente, busque ajuda, busque aconselhamento, busque terapia, busque o Senhor e busque os meios que você tiver para você ter saúde mental, saúde emocional. Né? Não guarde isso só para você. Até mesmo, Alcione, quando você não tem ninguém, fecha a porta do seu quarto, né, e abre o coração para Como o Deus. salmista Fala em fazia, né? voz alta. Quando Davi dizia, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Até a raiva, ele falava, Senhor, mata os meus inimigos. Ele estava falando daquilo Sim. que ele estava sentindo. Mas ele sempre concluía com, se não fosse o Senhor que está ao meu lado. Então, ele sempre fazia ele escutava o seu coração, ele colocava sua dor para fora e ele conversava ali com Deus. Então, nem sempre as pessoas têm a oportunidade de conseguir um espaço, de fazer uma terapia. A terapia tem custos financeiros, e não é fácil para todo mundo. Então, entra no secreto, entra no seu quarto e fala com Deus em voz alta, conversa com Deus. Não faz discurso para Deus. Conversa, abre o coração como se um profissional, um terapeuta estivesse ali na sua frente. Você vai ver o quanto que esse lavar da alma, né? Quando o Tiago fala, e vós que sois de ânimo inconstante, limpai o coração. Eu sempre digo que esse versículo, se fosse escrito hoje, seria assim, e vós que sois bipolares gospel, limpai o coração. Essa é a verdade. Lamentai e chorai as vossas misérias. Então, tem hora. O que é miséria? Miséria, essas vivências ao longo da vida, esses pensamentos, essas coisas. Por que Deus é Deus misericordioso? Porque Ele olha com compaixão para as misérias do nosso coração. Ele vai nos ouvir. Sim. Ele vai nos ouvir e Ele vai curar a nossa alma. Isso é possível. E busque amigos, busque relacionamentos, busque pessoas. Eu acho que é a dinâmica de Tiago 5,16. Confessai uns aos outros e orai. É o elemento. Para Eu serem acho que curados. é a cruz, né? Relação. Confessai uns aos outros, trave na horizontal. Orai uns pelos outros, A vertical. Deus, vertical. Né? Relacionamento de confissão, oração uns pelos outros. Agora, isso dentro do contexto da relação e também do quarto secreto. Exatamente. Vamos orar então, né? Online mesmo, viu, gente? Alguém perguntou online, sim. Oração
nós nos unimos numa comunhão, não é? Comunhão uns com os outros e com Deus. Então, vamos orar. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que passamos aqui conversando, Pai, sobre essas questões tão importantes para a nossa vida espiritual. Nós queremos, sim, viver uma vida que vale a pena viver, uma vida em abundância, uma vida de qualidade. Nós queremos e podemos, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, das lutas diárias, mas sabemos que nós não estamos sós na caminhada, Pai. E que nós estamos aqui por um propósito. Nós temos um alvo. E esse alvo, a Tua palavra nos diz que a gente tem que prosseguir para ele. A gente precisa estar sempre avaliando a nossa vida, olhar as questões da nossa alma, para que a gente possa renovar a mente e para que possamos conhecer a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Ó Deus, nos ajuda a caminharmos aqui nessa conexão com o Senhor. Nesse tempo que a gente para falar contigo como se estivéssemos falando com o nosso papai. Aquele papai humano. Aquele que muitas vezes a gente está chorando e quando a gente tem um pai amoroso, a gente corre e sabe que ele vai abraçar, que ele vai beijar e a gente sente o conforto. Pai, é assim que nós queremos viver sempre com o Senhor, nos teus braços, Pai, sabendo que o Senhor nos ampara e caminha conosco e passa o bálsamo no nosso coração. Que o Senhor conhece os nossos pontos de dores, as histórias que trazemos da nossa família, aqueles momentos, Senhor, que a dor veio e ficou ali arraigada na mente, produzindo sintomas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toca nesses pontos de dor e transforma em pontos de cura, para que nós possamos, Senhor, ajudar outros com a mesma consolação com que recebemos do Senhor. Ó Deus, trabalhe em cada família aqui representada nessa live, para que a família seja realmente um lugar de refúgio e não um campo de batalha, Pai. Que a gente possa desejar viver em harmonia. É isso que te pedimos, Pai, nessa noite. Dai-nos a tua direção cada dia. Nós te amamos, Pai, e queremos viver em comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom demais. Um beijão, doutora. 202 pessoas até agora conosco, gente. 2 lives. Foi muito bom. 2 tempos. Obrigado, doutora. Obrigado. Faz a mesma coisa e salva essa segunda, tá, Alcione? Tá bom. Perde, não. Tá, um beijão. Eu amo você, tá? Tchau, amo você também. Beijão, obrigado. Eu amo, Virgínia. Deus abençoe. Tá. Um beijo. Beijo, gente. Deus abençoe. Boa noite de sono.